Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Deixa eu me organizar aqui. Aliás, eu peço de antemão desculpas a vocês, porque... Aliás, isso não é uísque, é suco de maçã. Infelizmente. Mas eu peço desculpa antemão para vocês, porque eu tô com febre, gripado. Então, se eu não tiver no meu melhor dos dias hoje, foi mal. Né? O problema do Paulo Figueiredo Show é que o Paulo Figueiredo Show precisa do Paulo Figueiredo funcionando. E hoje eu confesso a vocês que não estou 100%, até para preparar o programa não foi essa maravilha toda, não. Eu estava mais interessado na menina do Rock Tour do que em qualquer outra coisa para falar com vocês aqui hoje. Até porque a menina do Rock Tour, eu estava postando no meu Twitter, ela representa meio que o conservadorismo popular, que é diferente do conservadorismo puritano. Eu já falei que do qual eu quero distância, né? O conservadorismo dos costumes, das moças que tem que estar com aqueles vestidinhos como se tivesse em 1950, um conservadorismo nostálgico, do qual eu quero distância. Então a menina do Rock Tour, ela conseguiu irritar não só a esquerda, né? No meio do Pride Month, ela dominou a internet, como ela conseguiu irritar as feministas, ela conseguiu irritar o pessoal do Pride Month, sem dúvida nenhuma, as feministas, o Pride Month conseguiu irritar um monte de gente e ainda irritou os conservadores puritanos. Então, parabéns para a menina do Rock Tour, que uniu os homens do país inteiro. Eu só fiquei prestando atenção nela nesses dias de febre, o pessoal compartilhando no chat. Hashtag Rock Tour. Rock Tour. A menina está vendendo. Isso não tá, obviamente, não está no script do programa. A menina está vendendo boné já, tem foto dela autografando. Se você for na Amazon dos Estados Unidos, já tem mais de 7 páginas de itens do Rock Tour para vender. Então, realmente foi um fenômeno que conseguiu irritar absolutamente todo mundo, então tenho o meu respeito. Mas, tirando a menina do Rock Tour, se tem uma coisa que está me dando um enorme gosto de ver na internet, é justamente a mídia sentando o pau no Alexandre de Moraes. A mídia está sentando o pau no Alexandre de Moraes sem dó, e eu quero ilustrar aqui com alguns exemplos do que eu estou falando. Então, você vê aqui, ó, essa Folha de São Paulo, só para dar eu vou dar alguns exemplos aqui hoje, é 23 de junho, censura não é bagunça. Se o STF pretende manter sua cruzada contra a liberdade de expressão, que ao menos haja como profissional. É uma correção aqui, né? Porque o texto original era se o STF manter a sua cruzada, e aí a conjugação deveria ser mantiver, né? A sua cruzada contra a liberdade de expressão, que ao menos haja como profissional. Essa eu vou comentar aqui um pouco só sobre cada uma delas. Essa é da Lígia Maria, mestre em jornalismo. Ai, meu Deus. Pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. Você imagina se essas pessoas estão começando a falar, se uma doutora em jornalismo, mestre em jornalismo, doutora em comunicação e semiótica da PUC de São Paulo, na Folha de São Paulo, está começando a sentar o pau no Alexandre, você está vendo que a coisa está mudando de figura, né? Aqui, ó, como qualquer outro profissional, um censor tem obrigação de seguir os princípios básicos para exercer com eficiência sua nobre função. Nobre função. Eu espero que tenha sarcasmo aqui. O mínimo que se espera dele é que analise o material a ser mantido longe dos olhos e ouvidos da população. Um censor que não vê o filme antes de vetá-lo é como um cozinheiro que não prova a comida que prepara. Não é. Claro que não é. Quem escreve uma estupidez dessa? Temos censores amadores no Brasil. Em 2022, o TSE proibiu a exibição de um documentário a que nenhum dos membros da corte assistiu. Mediunidade, telepatia, nunca saberemos. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou tirar do ar as reportagens da Folha. O motivo alegado foi o que a Justiça havia arquivado o caso de 2015, a gente tratou isso no programa. Aí ela fala assim, o problema é que o magistrado da Corte mais alta esqueceu de avaliar o material que censurou. O problema não é a censura, o problema é que ele esqueceu de avaliar. E aí ela diz, censura não é bagunça.
Se o Supremo pretende manter sua cruzada contra a liberdade de expressão, em vigor desde que Moraes determinou que a revista Cruzoé retirasse do ar uma reportagem sobre o seu colega ministro Dias Toffoli em 2019, precisa dar o exemplo. Seu modus operandi, suas decisões refletem nas comarcas do país. O que é interessante, é claro que há um problema de dissonância cognitiva aqui no texto, ou então uma ironia fantástica que eu não consegui captar, mas é que ela fala, não, tem uma cruzada contra a liberdade de expressão, ela pode acontecer. Esse é o ponto. Né? Mas está uma bagunça. Então o texto tem dois componentes importantes. O primeiro é o reconhecimento de que há uma cruzada contra a liberdade de expressão e censura. O segundo que é uma bagunça, é uma crítica explícita, aliás, ao Supremo Tribunal Federal e ao Alexandre de Moraes. Esse é só um exemplo, eu vou partir para outro exemplo aqui. Essa do dia 22, essa também do dia 23. Suspensão de perfis por Moraes vira caixa preta com sigilo e exclusão de PF e PGR. Com ordens mantidas em segredo, somente o ministro sabe total de contas derrubadas em seus inquéritos. Essa é a reportagem do Matheus Teixeira, também pela Folha de São Paulo. E eu, como sempre, peço desculpas aqui. Eu só abro o site Folha de São Paulo, etc., quando eu preciso ilustrar o que está acontecendo na grande mídia, na velha mídia. Normalmente eu não exponho vocês, até por uma questão de saúde pública, mas eu estou tendo que expor aqui só para citar a Folha de São Paulo. Está aqui, ó, Matheus Teixeira, as decisões do ministro Moraes que não envolvem pedidos da Polícia Federal ou pareceres da PGR, além do sigilo imposto em inquéritos, têm impossibilitado o acompanhamento global de quantos perfis foram suspensos por eles e por quais motivos. Tá aqui, o ministro recuou da censura da Folha. Em alguns casos, ao longo de 5 anos de investigações comandadas por ele, nem a PGR nem a PF tiveram acesso ao conteúdo antes da ordem de providência enviada às plataformas, até mesmo em determinações envolvendo quebra de sigilo, como foi o meu caso. Como demonstrou a Folha, numa outra reportagem da Folha, que a gente pode até abrir aqui, porque é uma reportagem mais antiga, da Folha de 18 de abril, né? Ou seja, a Folha já estava começando a criticar o Supremo Tribunal Federal, o ministro também derrubou perfis e conteúdos apenas com base no relatório da Assessoria Especial de Desinformação. A reportagem é extensa. Eu não vou ler toda aqui no ar, mas é uma reportagem extensa falando sobre as ilegalidades das ações do STF dentro da Folha de São Paulo. Se você não leu, o Estadão fez um novo editorial do jornal Opinião do Estadão neste domingo, dia 22, intitulado Ânimo Censório. Espanta a facilidade com que o STF suspende a liberdade de expressão, chegando às raias do absurdo. Até os entreveros conjugais de um deputado tornaram-se risco às instituições. E o Estadão está mencionando aquilo que a gente tratou longamente na semana passada, no último Paulo Figueiredo Show. Mas veja, trechos aqui, né? O caso ecoa a censura imposta por Moraes em 2019, na reportagem da revista Cruzoé, que eu mencionei aqui. Foi no âmbito desses inquéritos, essa parte é importante, ele fala aqui, ó. Na ocasião, Moraes também recuou, mas esses inquéritos intermináveis, elásticos e secretos já correm há 5 anos e a sociedade ainda não sabe quem supostamente ameaça as instituições, como são articuladas essas ameaças, nem os seus propósitos, mas eles têm servido de pretexto para toda sorte de intimidação e arbitrariedade. E aí o editorial segue aqui, fala, para piorar, a censura não era só descabida, mas o STF não tinha competência para determiná-la. Na raiz de mais essa arbitrariedade está a confusão espúria entre as autoridades e as instituições que representam. Pessoas que supostamente ofendem juízes ou políticos agora são investigadas por ataque às instituições ou até por crimes que nem sequer existem, como desinformação e discurso de ódio. Mesmo a censura de conteúdos caluniosos é excepcionalíssima e exige a certeza além de qualquer dúvida razoável. Como diz o bordão, para quem tem um martelo tudo é prego, para quem se autoatribui jurisdição universal de defesa da democracia e da verdade, qualquer coisa que pode virar, abre aspas, subversão da ordem ou abre aspas, quebra da normalidade institucional, até briga de marido e mulher. Isso é mais um exemplo. Vou a mais um.
essa coluna do Fernando Schuller, na Veja, As Lições de Voltaire. Nosso rastro de pequenos e grandes abusos já vai longe. Essa é dia 22. Repare aqui, eu estou pegando 2 dias, 22 e 23, para citar a avalanche de críticas que se proliferaram ao Alexandre de Moraes na velha mídia. Esse aqui é muito interessante porque começa com essa conversa do Fernando Schuller com uma amiga jornalista sobre o caso do Felipe Martins, e obviamente que isso é extremamente curioso, porque muita gente entendeu que isso era uma forma de confirmar os prints, que não se sabe se são verídicos, da Juliana Dalpiva, onde ela falava justamente sobre esse assunto, né? Porque ele diz aqui, comentei com uma amiga jornalista que escreveu sobre o caso do Felipe Martins. Ela foi rápida. Não faz isso, disse ela com jeito querido. E aí o texto, ela chama, cada um mandando um querido, é um queridismo enorme de um para os outros. Por quê? Perguntei já antevendo a resposta. Porque esse treco de prisões de censura, prisões e censura, abre aspas, da direita não tem jeito. É como aquela traição sobre a qual o casal não fala. Tem muita coisa errada, mas é melhor empurrar por debaixo do tapete. O que, de fato, se a jornalista falou isso, é uma coisa horrorosa, porque é um péssimo conselho, inclusive do ponto de vista conjugal, né? E tem alguém perguntando no chat se a Veja ainda existe. Existe, pior é que existe. Ele fala assim, achei criativo, é isso mesmo, mas resolvi escrever. Talvez eu seja meio implicante. Há muita semelhança entre isso e o suposto diálogo que não sabemos se é verídico, que vazou, sobre o qual eu não comentei. Sobre o que eu posso comentar é sobre, não só essa é uma crítica na velha mídia ao Alexandre, mas ela é também uma exposição na velha mídia de uma cultura, que é a mesma cultura da qual trata os diálogos vazados, onde os jornalistas sabem que existe algo de errado acontecendo, eles simplesmente jogam para debaixo do tapete porque sabem que é importante censurar a direita. E eu digo a vocês há muito tempo que este é o entendimento vigente da esquerda. Eu não encontro mais ninguém dentro da esquerda que justifique, com base no império das leis, o que o Alexandre de Moraes vem fazendo, não só com o Felipe Martins, mas contra todos nós. O que eles dizem isso é necessário para combater um mal maior, que é a ameaça à democracia do bolsonarismo. E é nessa linha de defesa, que eu não vou passar aqui, porque já foi inclusive passado no show da manhã, que o vídeo, a entrevista, que o ministro Barroso, que adora dar entrevista, adora falar sempre, como diz o Marco Antônio, não pode ver o microfone que ele já quer cair de boca, ele está falando a respeito disso, quando ele diz, nós passamos por uma prova de fogo contra a democracia, foi uma coisa muito difícil que nós passamos, mas repara, a fala dele está no pretérito. Não estamos mais passando, nós passamos no pretérito. A coluna do Fernando Schuller, ela é um primor, absolutamente incrível. Ela fala sobre o Voltaire, e eu preferia sobre como Voltaire defendia o império das leis, até para os adversários, e eu recomendo a leitura. Mas aqui, ó, ela chama que o nosso rastro de pequenos abusos já vai longe. Voltaire talvez tenha sido grande mestre, e as suas histórias sempre me cativaram. Uma delas é Jean Calas, o comerciante de Toulouse, queimado na fogueira em 1762, acusado de matar o filho por motivos de religião. Voltaire agarrou aquele caso com as unhas. Escreveu, apelou a Paris, aos tribunais e ao rei. E virou o jogo. Há discussões a respeito dos motivos do Voltaire, mas tudo bem. A outra história ainda mais reveladora, sua defesa do jovem Jean-François de Labarre, acusado de profanar um crucifixo e debochar da religião. Labarre era um tipo de iconoclasta que se recusou a retirar o chapéu numa procissão, e isso era coisa pesada na época. Possivelmente
Foi bem mais do que pintar uma estátua com batom lá em Brasília. Ele está falando de uma das presas de Brasília. Labarre terminou na fogueira como Kalash. Foi o último francês queimado por blasfêmia. A coluna é muito boa. É muito boa. Ele diz assim, o que temos no país... O que temos é um país que vai se acostumando, empurrando certas histórias para baixo de um imenso tapete. Até quando? Não faço a menor ideia. E eu recomendo a leitura inteira da coluna, eu compartilhei no meu X. O que é interessante de todas essas coisas num universo de 2 dias, é que isso era impensável há poucos meses. É quase que um linchamento das decisões do Alexandre em poucos dias. E se você pensasse, isso era completamente ausente da mídia do ano passado, quando o grosso disso estava acontecendo. O que nos traz, certamente, a pergunta: o que mudou? Por que isso está acontecendo agora? Será que o Fernando... Por que o Fernando Schuller resolveu fazer essa coluna agora? Será que as pessoas finalmente acordaram? Por que a Folha está falando disso agora? Não teve nenhuma mudança, isso sequer é uma notícia. O fato de que os bloqueios que aconteceram, a maioria desses bloqueios, e a reportagem da Folha diz isso, aconteceram em 2022 ou 2023. Os advogados já vinham reclamando que não tinham acesso aos autos. Será que todo mundo acordou? Será que bateu uma consciência? Será que é um grande awakening, né, do jornalismo brasileiro? Eu aposto que não. Então, no que eu aposto? Eu aposto que o Alexandre se tornou inútil e pesado demais para o sistema. Eu digo inútil porque, se você parar para pensar, a função primordial já foi atingida. Qual era a função primordial? Tirar o Bolsonaro da presidência. Qual era a função secundária? Criar um chilling effect. O que é o chilling effect? Né? Chilling vem de congelamento, de frio, de congelamento, das pessoas pararem, ficarem estáticas, com medo. Um chilling effect é um efeito de medo que você gera nos demais, quando se faz alguma coisa com um, né, e ele serve como exemplo para os demais ficarem todos quietos. Sabe a quantidade de empresários que tem medo de doar para qualquer causa de direita porque tem medo de ser alvo do Alexandre? E eu não estou eximindo aqui esses homens da covardia que um ato desses representa. Mas ele foi alcançado através do objetivo, através das ações, por exemplo, do Alexandre de Moraes prendendo aquelas... busca e apreensão, bloqueio de conta daqueles empresários, colocando aqueles empresários com base em print de grupo de WhatsApp dos mesmos jornais, dos mesmos grupos de mídia. Se eu não me engano, inclusive, foi literalmente do mesmo. Eu acho que a reportagem tinha sido de alguém do UOL, do qual faz parte a Folha, que serviu como origem. Não me lembro mais, talvez Piauí, alguém assim. Vocês me corrijam aí no chat. Cheirou o chilling effect. As pessoas já têm medo de falar. 60 e poucos por cento, 62% dos brasileiros têm medo de manifestar suas opiniões na internet. O objetivo já foi alcançado. O Bolsonaro, certamente está lá, quieto, no canto dele, com medo de sequer falar em manifestação. O objetivo foi alcançado. Então a utilidade do Alexandre se torna menor. E essas pessoas só fazem conta com relação ao custo-benefício. O benefício caiu. E o custo? Ora, o custo disparou. É pressão de Elon Musk, é pressão de Congresso, é pressão é ameaça de embargo.
É cada vez mais veículos falando, é cada vez mais Brasil se tornando um pária. O sistema percebeu que a relação custo-benefício do Alexandre se tornou negativa. E eu diria, sem medo de errar, que o sistema, percebendo essa relação, está considerando seriamente a possibilidade de descartar o Alexandre. Considerando a possibilidade. O que tem a ver com a forma... Esse é o padrão das revoluções, né? O processo revolucionário termina com os revolucionários guilhotinados. E eu diria, eu fiquei sabendo, né, que tem coisa pesada para sair sobre o Alexandre na Folha, com investigação, print, etc, etc. Quem viver verá, tomara que saia, vamos ver se eles vão publicar. Mas eu fiquei sabendo, tenho as minhas fontes também, que tem uma investigação profunda, meio que bala de prata. E tomara que a Folha publique. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.